Em pronunciamento veiculado por meio das redes sociais, o senador Jorge Cajuru anunciou que nesta terça-feira entregará pedido de impeachment realizado em desfavor de Alexandre de Moraes, ministro do STF, com o respaldo de 3 milhões de assinaturas. O parlamentar explicou: está confirmada para esta próxima terça-feira a entrega do pedido de impeachment feito por mim contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acompanhado pela primeira vez no caso de um pedido de impeachment de um abaixo-assinado com mais de 3 milhões de assinaturas. Foi a ideia exclusivamente do meu companheiro de jornalismo, Caio Coppola. Ele me procurou, propôs e eu aceitei na hora. Dessa maneira, ele desqualificou Alexandre de Moraes e fez acusações severas. O Brasil inteiro está dando apoio e demonstrando, através de uma pesquisa feita pela Rede Jovem Pan, que 97% dos brasileiros apoiam esse pedido de impeachment contra um nefasto, arrogante ministro que abusa do seu poder, ameaça a liberdade de expressão, que não respeita, pelo contrário, rasga a Constituição brasileira. Segundo o congressista, Moraes estaria violando a Carta Magna de diversas maneiras. Começou votando a favor da reeleição no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, ou seja, rasgou a Constituição ali, mexeu com Ulisses Guimarães ali, lá em cima o aborreceu. Agora rasgou a Constituição ao não cumprir o que diz a íntegra do artigo 53 da Constituição, que é o direito inviolável de cada parlamentar se expressar nas redes sociais onde ele puder falar o que ele pensa. Outro sim, ele discorreu a respeito de como pretende angariar apoio entre senadores. São vários os motivos. Por esses motivos, o meu pedido de impeachment foi considerado de melhor embasamento. Eu não foquei apenas na prisão do deputado federal Daniel Silveira. O impeachment não é por ele, não é para defendê-lo, é para apontar todos os erros cometidos até agora. Abusivos, alguns sórdidos, do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Com esses motivos, convencer os 81 senadores até para que haja, por parte deles, um entendimento de que daqui para frente, aprovando esse impeachment, os senadores, os parlamentares, serão mais respeitados e terão que ter a mão dupla. Respeitar também os pássaros, os bons ministros do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, ele complementou: os que não são bons, os que são odiados pelo país, nós temos que tentar tirá-los do jogo, tirá-los literalmente de campo. E também do Senado da República, senador Rodrigo Pacheco, quero aqui chamar a atenção a Vossa Excelência. Certamente Vossa Excelência já tem conhecimento que há 2 dias foi lançado um abaixo-assinado pelo jornalista Caio Coppola, que em apenas 2 dias conta com mais de 2.400.000 brasileiros assinando um abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O lançamento, aliás, senhor presidente, deste abaixo-assinado se deu concomitantemente, ou seja, no mesmo dia, com os 2 anos em que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal um inquérito fake, um inquérito que anda ao arrepio do Estado de Direito. E é gritante que o próprio Supremo Tribunal Federal promova-o e que o ministro Alexandre de Moraes, neste caso, seja neste inquérito suposta vítima, seja também o acusador e seja o julgador. Portanto, senhor presidente, gostaria aqui de saudar a iniciativa do jornalista Caio Coppola de apoiar um pedido de impeachment feito por um senador da República, senador Jorge Cajuru, e lembrar a Vossa Excelência e a todos os demais senadores do importante papel que o Senado da República exerce na nossa democracia, de acordo com o que diz o artigo 52 da Constituição. É o Senado que avalia os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ninguém está acima da lei. Ninguém é intocável. Por isso mesmo, muito importante que os nossos senadores se debrucem sobre este tema e tantos outros que possam vir a devolver a necessária harmonia, além da independência entre os poderes. Hoje nós temos uma Suprema Corte hipertrofiada, que interfere demasiadamente em várias áreas, inclusive no livre exercício do poder legislativo. Por isso, senhor presidente, declaro aqui o meu apoio a essa iniciativa do jornalista Caio Coppola e quero também dizer a todos os brasileiros que já assinaram
dar-lhes os meus parabéns e certamente muitas assinaturas mais virão, porque em apenas 2 dias, repito, quase 2,5 milhões de brasileiros assinaram essa petição. Certamente muitas mais virão e em breve Vossa Excelência receberá o conteúdo desse abaixo-assinado em vossas mãos. Muitíssimo obrigado. Nós vimos agora a questão do ex-presidente Lula, todos os seus atos praticamente vão ser anulados. É um sentimento de injustiça assim, sem tamanho. Nós vimos a prisão de um deputado federal por se posicionar contra o STF. De maneira arbitrária, o deputado está preso, estava preso até um dia desse. Nós vimos alguns atos, e agora, nós temos 2 milhões de assinaturas pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo se dá porque não está sendo respeitado a Constituição brasileira. E aqui, essa comissão tem o dever de cuidar com mais afinco sobre a nossa Constituição. Então, nós precisamos ser firme e defender o nosso país e defender a Constituição brasileira, que tem sido tripudiada dia após dia. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que aconteceu com o Felipe Neto ontem é um resultado do próprio veneno da esquerda, que agora está sendo implicada. Mais 30 minutos, por gentileza, que eu estou aqui desde a metade da sessão, presidente. Felipe Neto tripudiou da liberdade de expressão e vimos aí ter violado o direito do Daniel Silveira, que chegou a ser preso por palavras manifestadas, tendo imunidade parlamentar. E vimos, presidente, que agora o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Felipe Neto foi intimado para depor, segundo a Lei de Segurança Nacional, uma lei que o próprio Supremo dizia ser inaplicada e não recepcionada pela Constituição Federal. E agora nós vimos que está acontecendo isso, o que é muito bom para a esquerda ver que ou se defende a liberdade de expressão no Brasil ou a liberdade de todos está em perigo. E eu me cobro muito em relação ao meu mandato pela coerência. Eu acho que coerência é algo que a sociedade tem nos cobrado bastante. E eu vi a fala de um deputado agora há pouco, infelizmente ele não está aqui na comissão, deve ter ido cumprir outra obrigação parlamentar, registrando o apoio dele a um youtuber que chamou a maior autoridade da nação de genocida. Não só apoia, como faz o mesmo, chama o presidente de genocida. Eu queria dizer para o parlamentar que o que o Felipe Neto fez e o que ele acabou de fazer aqui foi a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. E para o Daniel Silveira foi invocada sim a Lei de Segurança Nacional. Para o Daniel Silveira houve uma prisão em flagrante, flagrantemente inconstitucional. E eu não vi o deputado falar nada. Eu não vi o deputado abrir a boca para falar em inconstitucionalidade em relação ao caso do deputado Daniel Silveira. E o deputado teve a oportunidade, deputado Daniel, o senhor que está aqui do lado, de corrigir essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade praticada pelo STF aqui na casa. Ele poderia muito bem ter votado contra aquela prisão ilegal de um parlamentar que estava usando o direito e a liberdade de expressão que é conferida a ele na Constituição. Então, eu queria chamar a atenção para esse tipo de discurso que não engana mais a população. A população está muito atenta a esse tipo de discurso e eu não sou de estar puxando sardinha para nenhum lado, mas na hora que eu perceber que alguém aqui incentiva esse tipo de atitude contra qualquer autoridade e na hora que tem a oportunidade de corrigir, quando no caso do STF não teve a coragem necessária para levantar a voz e falar, olha, sou adversário político do deputado Daniel, não concordo com nada que ele disse, mas eu defendo aqui a liberdade de expressão dele. Acho que era isso que o parlamentar que estava aqui enaltecendo um cidadão, não tenho nada contra esse rapaz, nem conheço, não tenho meu tempo para perder assistindo as besteiras que ele fala aí no YouTube, mas ele defender esse tipo de atitude. E na hora que um parlamentar é vítima da Lei de Segurança Nacional e ele não ter a hombridade, a coerência, a moral de também fazer o mesmo questionamento do STF, muito mais parece um discurso populista. O que eu estou vendo é muito discurso populista aqui na casa. Não, se for contra adversário meu, pode rasgar a Constituição, pode fazer o que quiser, que eu fico caladinho.
Agora, se for alguém que, porventura, ideologicamente pensa igual a mim, aí eu vou gritar, aí eu vou espernear, aí eu vou chamar a imprensa, vou mobilizar a classe artística para defender. Então, é esse tipo de posição que a sociedade não aceita mais. Hoje, com as redes sociais, com a imprensa livre, que é a imprensa que existe nas redes sociais, não dá mais para fazer esse tipo de discurso e achar que a população não está vendo. A população está vendo quem tem coerência, a população está vendo quem tem 2 discursos conforme a conveniência do momento, e era isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado, presidente.